Olá, tudo bem? Então vamos entender um pouco aqui de um detalhezinho que ele é super importante, que a gente escreveu ele, mas tecnicamente não apontou para ele, tudo bem? Eu acabei voltando aqui a variável events para, aqui está preenchida, tá bom? A gente já entendeu ali o funcionamento do for else, então eu já vou remover essa variável que tinha um array vazio daqui, tá bom? E o ponto que eu me refiro é justamente essa sintaxe aqui de abre, abre chaves, fecha, fecha, que é bem simples, é o echo do Blade, tá bom? Então, aquele famoso PHP echo event title é o que a gente tem. Isso aqui é o que a gente tem representado por esse abrir, abrir chaves, fecha, fecha chaves, que é o nosso interpolador ou o nosso famoso print do Blade, tá bom? Então, mais uma vez, por baixo dos panos, quando o Blade compilar essa view aqui, todas essas notações viram notações PHP. E aí todo esse interpolador, abre, abre chaves, fecha, fecha, ele vai se transformar em um eco, exibindo assim a sua variável, o valor dela, um texto, qualquer coisa assim que você queira printar. Aqui no nosso caso, aqui nós estamos printando o título do evento dentro do loop. Tem um ponto aqui bem legal, já indo um pouco além do que só mostrar essas views, é que você consegue dar uma olhada nessas views compiladas. Tudo bem? O Laravel, para até fazer um cache e agilizar a exibição dessas views Blade, ele compila isso e joga essas views compiladas aqui na pasta Storage, Framework, Views. Então aqui dentro você vai encontrar arquivos PHP que competem a cada uma das suas views compiladas pelo próprio Laravel e jogadas aqui para ser uma forma rápida de pegar a view compilada e entregar para o usuário. Tá bom? Então no final das contas, ó, cada view vira um arquivo PHP com código PHP de fato. Então, a nossa view aqui, por eu já ter vindo aqui e olhado, ela é esse segundo arquivo aqui na nossa árvore de diretórios. Então, deixa eu só minimizar o menu lateral, tá bom? Ó, essa é a nossa view compilada. Então, aqui está o nosso H2, eventos, né? O HR, o nosso UL e aqui dentro o nosso loop. Então, a gente tem a execução do loop e o encerrar dele aqui. E se não existir valor nesse loop para ser iterado, a gente vai basicamente cair nesse if que exibe o senão para a gente. Tudo bem? É claro que aqui não tem um if, não tem um senão, mas basicamente é aquele mesmo pensamento da estrutura que eu mostrei para você, só que aqui em uma outra forma de escrita. E claro, a gente está vendo o for else diretamente compilado aqui. Então essa por baixo dos panos, esse for else vira toda essa escrita que você está vendo aqui e é código PHP, tá bom? Então isso aqui inclusive traz alguns poderes extras que eu vou falar mais à frente aqui no curso para você. Por exemplo, dentro desse loop, aqui, claro, não aqui na view compilada, mas aqui dentro do loop, você tem acesso a uma variável loop, que inclusive você consegue saber se eu estou na primeira linha desse laço de repetição, se eu estou na última linha. Então, inclusive isso é incrementado também para a gente, simplificando a nossa vida. E aí aqui é a nossa view compilada. Inclusive você pode, como forma de facilitar qual é a view que compete essa compilação, ele mostra aqui abaixo qual é o path completo até a view que está aqui acima compilada, tá bom? Só para você realmente bater o olho e saber que é a view ou qual view você está vendo compilada aqui para você. Então isso aqui é bem interessante, é bem legal para você ver que a gente tem a escrita do template engine, mas por baixo, depois que isso passa por um processo de compilação, vira PHP de fato, até porque essa notação aqui, um módulo de interpretar o PHP do seu web server não vai saber como exibir essas informações, porque ele está apto a interpretar o PHP e não, por exemplo, uma notação diferente da notação ou sintaxe do próprio PHP, tá bom? Então, fica aqui uma boa jornada para você dar uma olhada em alguns templates compilados para você ver o que exatamente vai ser entregue por baixo das diretivas que você escreve do Blade, tá bom? Um ponto legal também do
do print aqui para você é que esse print aqui ele já tem um escape automaticamente para prevenir cross-site script, tá bom? Ou seja, que o usuário consiga executar scripts diretamente em qualquer um dos pontos das suas exibições de dados. Então esse print aqui do Blade já faz isso para você automaticamente. Inclusive, se você voltar aqui no template compilado, que é esse segundo aqui, você vai perceber que o echo está aqui, ó, que é exatamente o resultado dessa linha do print, e ele retorna o event title, mas dentro de uma função helper que faz esse escape para você. Então, se você quiser ver o que tem dentro dela, você pode segurar Command ou Ctrl, clicar aqui e você vai cair na definição dessa função helper aqui. E resumindo, claro, no final das contas você vai ter um HTML Special Chars para escapar ali os caracteres especiais e não interpretar isso diretamente na sua view, tá bom? Então, por baixo do pano tudo tem um porquê, e aí aqui é bom que a gente vai vendo um pouco debaixo do capô para entender o porquê das coisas, tudo bem? Então aqui, por exemplo, se eu chegasse, como é um eco, né, eu posso, vamos supor, eu quero envolver aqui dentro um H1, só para exemplificar, tá bom? Porque normalmente eu faria esse H1 por fora aqui, ao invés de estar printando dentro da sintaxe de print aqui, tá bom? Mas vamos supor que eu quero fazer isso. Como eu tenho um escape aqui, e eu voltar aqui para o projeto, eu não vou ter a execução do H1, eu vou ter a exibição do código H1, porque ele não foi interpretado, tá? Isso foi escapado e virou uma entity HTML que é exibida de fato e não interpretada. Então, como que eu faria para interpretar isso, por exemplo? Aí aqui nesse caso você teria que abrir mão desse escape. Como que você faria isso? Basicamente você poderia usar essa anotação aqui. Abre chaves, exclamação, exclamação, fecha, exclamação, exclamação, chaves. Tá bom? Então se você tem total controle do que está sendo exibido e sabe que isso não foi passivo de manipulação, para ter um XSS ali, ou cross-site script, você pode usar essa anotação que desabilita o escape para você. E, basicamente, se a gente voltar aqui, tudo ficou com H1. E aí, se a gente voltar aqui e visualizar a view compilada, que é a mesma view aqui, após esse desabilitado escape, você vai perceber que a gente tem um eco normal sendo exibido sem ter mais aquela função helper escapando para a gente a nossa string que está sendo exibida, tá bom? Virou um eco normal aqui para a gente, sem o retorno, mais uma vez, daquele helper que faz o escape para a gente, tá? Então, se eu voltar aqui, a sintaxe padrão, que é o que a gente vai comumente estar utilizando, e voltar aqui a atualizar, beleza? Ele não interpreta o H1. E aí voltando aqui para view, você vai perceber a diferença aqui literalmente agora com o escape, tá bom? E aí para esses casos, por exemplo, não um H1 especificamente aqui dentro, né, porque fica bem estranho. Normalmente como eu tenho essa clara separação das diretivas do Blade, do HTML e etc, do que é dinâmico, do que é estático HTML e do que é dinâmico por conta do Blade, eu normalmente gosto de colocar essas tags envolvendo e não dentro do print ou qualquer coisa assim, tá bom? Então, coloquei um strong aqui só para você perceber como normalmente eu usaria aqui pra gente, tá? Eu não pegaria esse strong e faria como eu fiz com H1. Eu envolveria o que é dinâmico dentro da tag para ficar mais claro, inclusive até para a gente bater o olho e visualizar e ficar bem melhor estruturado visualmente. Tudo bem? Então é isso. Esse é o nosso interpolador de print ou caractere de print ou print no Blade. E essas são as nuances interessantes para a gente entender sobre esse ponto e mais a parte das views compiladas aqui do Blade. Tudo bem? Então é isso, vamos continuando. Agora para a gente dar uma ênfase na herança de templates, para a gente já organizar e dar uma cara bem melhor para essa tela de eventos. Vamos lá para a próxima aula conhecer sobre herança de templates. Até mais!